Para o Flamengo com Rossi, um pênalti é menos perigoso que um chute de fora da área. 2 gols ridículos perdidos pelo Pedro. 1 gol ridículo perdido pelo Carrascal. Rossi levando gol defensável. E pra fechar, ele que não poderia passar em vão, Ayrton Lucas dando passezinho de letra pra trás. Para mim, os responsáveis são Pedro, Leonardo Jardim, Carrascal pelo gol que perdeu no primeiro tempo. O Paquetá foi muito pior que o Carrascal. Aliás, o Paquetá tem que jogar bola, né? Custou caro. Fala, rapaziada, saudações rubro-negras, meu nome é Jefferson e tá iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje trazendo as reações aqui de Pilhado, Mauro César, o que a galera falou da infeliz derrota do Flamengo pro Cruzeiro. Deixou de ganhar 3 pontos, deixou de assumir a liderança, muita perda de gol, apagão no segundo tempo, tudo isso eles vão falar, vamos acompanhar aqui. Hoje o Pilhado vai fazer jus ao nome, porque tem razão, né? Boa tarde, amigos do Canelada. Ontem teve muito choro na maternidade com a minha Maia, um diazinho de idade, Maia estava completando, Maia que nasceu no dia 20 de agosto, muito choro na maternidade. A Maia teve motivo para chorar, acabou de nascer, e o torcedor do Flamengo ontem também teve motivo para chorar, para ficar puto com o time do Flamengo. Porque deixa eu falar uma coisinha. Meu amigo, eu tô vendo que tem gente que tá criticando. Ah, o Leonardo Jardim recuou o time no segundo tempo. Ah, o Leonardo Jardim tirou Pulgar. Ah, o Leonardo Jardim fez aquilo. Eu acho que dá pra você questionar o Leonardo Jardim. Agora, a culpa da derrota do Flamengo ontem, ela não foi do Leonardo Jardim. A culpa da derrota do Flamengo ontem foi do Carrascal, que não consegue fazer gol. Foi do Pedro, que mais uma vez displicente. E aí aquilo, tem torcedor do Flamengo que fica brabinho. Ai, não critique o Pedro. Eu critico. Ele vai ser elogiado quando ele merecer ser elogiado. E ele vai ser criticado quando ele merecer ser criticado. Porque o cara perder 2 gols, como ele perdeu ontem, cara a cara com o goleiro, não é o melhor 9 do Brasil, como a grande maioria diz, e realmente pode ser, então não pode perder os 2 gols que ele perdeu ontem. Principalmente o segundo, quando era pro Flamengo, pronto, matar o adversário. O Júnior, ídolo rubro-negro, já diz, tem que enfiar a faca e rodar. Mas o Pedro não. Foi displicente na segunda finalização. Na primeira, foi uma bosta de finalização mesmo. Não foi displicência. Chutou todo errado na marca do pênalti. Agora, a segunda, que ele chutou em cima do goleiro do Cruzeiro, do Otávio, não pode perder. Então vamos lá. Vamos listar aqui erros patéticos de jogadores do Flamengo para a culpa não sobrar só pro Leonardo Jardim. 2 gols ridículos perdidos pelo Pedro. 1 gol ridículo perdido pelo Carrascal. Mais um gol defensável sofrido pelo senhor Rossi. Ah, não, mas o chute foi bonito. Ó, aqui Pilhado ele traz um ponto importante que vem passando despercebido, que é Rossi no gol do Flamengo. Foi um golaço, não dá pra tirar o mérito do cara que chutou. Mas Rossi, no time que ele tá, na fase que o Flamengo tá, Rossi não pode tomar um gol desse, velho. Rossi não tem feito mais defesas difíceis. É um ponto até que eu vi um vídeo do Pilhado falando, e faz muito sentido, e é um cara que passa despercebido, tem uma parcela de culpa grande nessa derrota, passa despercebido, porque a galera sempre vai criticar Leonardo Jardim, Pedro, os caras que tem um nome maior ali, de que tá sempre tomando a bronca, mas Rossi era um chute defensável, ele não defendeu, é um grande culpado também nessa derrota, na minha opinião, mas deixa a sua aí nos comentários. Então, se é pra dizer que todo chute bonito tem que entrar, bota goleiro de pelada pra agarrar. Porque o goleiro profissional, principalmente do Flamengo, ele tem que fazer defesa difícil. E se você perceber, no primeiro gol do Arroio, o Rossi tá mal posicionado ainda. Ele já pula atrasado, ele já pula mal, ele já não chega numa bola que dava para chegar, mas ele poderia estar mais pro lado direito da trave. E ele não tava. Há muito tempo que o Rossi não faz defesa difícil no Flamengo. Ah, Pilhado, mas ele salvou o Flamengo na Libertadores. Concordo, e foi falado isso.
Mas não dá para ficar vivendo de passado e dessa Libertadores que ele decidiu pro Flamengo no ano passado a vida inteira. O Rossi está num momento ruim e já está num momento ruim há muito tempo. O chute do Romero contra o Cruzeiro dava para pegar. O próprio chute, que foi um golaço do Arroio, eu não entendi o pulinho dele. Ele nem pula. Ele pula com o bracinho assim e reto. Aí ontem, chute do Arroio, muito defensável. Muito. Para mim, grande parte dos goleiros do futebol brasileiro defenderiam aquela bola. E ele não defendeu. Então, eu tô listando 2 gols ridículos perdidos pelo Pedro. 1 gol ridículo perdido pelo Carrascal. Rossi levando gol defensável. E para fechar, ele que não poderia passar em vão, Ayrton Lucas dando passezinho de letra para trás, isso que é o pior, no lance que gerou o contra-ataque e o segundo gol do Cruzeiro. Então, dessa vez, eu acho que culpar o Leonardo Jardim, ele errou. Errou. Mas se o time dele tivesse tido a mínima vergonha na cara de fazer 3 ou 4-0 quando pôde fazer, o Cruzeiro não teria tempo para recuperar. O Cruzeiro não teria como virar. E aí o Flamengo perde pontos preciosíssimos e hoje vai ficar aí mais 3 pontos atrás do Palmeiras, que não vai perder para o Vasco dentro de casa. Não vai. Então, se o Flamengo teve a chance de, num jogo difícil, decidir, de, num jogo difícil, matar jogando bem, agora vai aí ficar mais 3 pontos de distância do Palmeiras pela displicência, pela incompetência e aí, para mim, por erros maiores de jogadores do que do treinador, que, claro, cometeu erros, mas se o time dele tivesse feito 3-4-0 como poderia, o Flamengo teria decidido esse jogo muito mais cedo e não deixaria o Cruzeiro se recuperar. Agora trazendo para vocês também aqui os comentários do Mauro César, né? Vamos ver o que é que ele falou do Flamengo nessa derrota. A vitória do Cruzeiro é justa, tá? Para mim é justa porque eu acho que o Cruzeiro no segundo tempo foi melhor e o Flamengo foi incompetente quando tinha o domínio do jogo. Aí até concordo com você nesse aspecto. Mas acho que a vitória foi justa. No final do jogo, o jogo estava totalmente aleatório, podia ser para qualquer lado. O Luiz Araújo teve uma chance de finalizar aos 45, furou. Aí segue o jogo, saiu o gol com um pouco de sorte, a bola bate no Léo Ortiz. Não acho que a culpa é do Ayrton Lucas. Ele estava cercado por 4 jogadores. Eu concordo que ele poderia ter se livrado da bola, mandado para a área. Ele tentou ali um passe, ali perdeu. Mas se você observar, não tem ninguém se aproxima dele. Ninguém se aproxima, porque isso não tem um lance a mostrar. Ele fica sozinho, cercado por 4. Gente, já no final do jogo, o Cruzeiro fez marcação forte com 4 homens em cima do cara que tinha a bola, no campo de defesa, para recuperar a bola e reiniciar um ataque. Tem que olhar para o adversário também. Então a culpa não é só do Ayrton Lucas, não. Ele foi equivocado? Acho que sim, ele poderia ter feito melhor. Mas e os companheiros? Ninguém se aproximou, ninguém deu opção de passe. Ele ficou ali, ninguém chegava para também fazer uma falta, cavar uma falta, ele acabou se embananando e perdendo a bola. Mas depois disso acontece muita coisa, até o lance do gol. Eu diria que assim, responsabilizar o Ayrton Lucas é a mesma coisa que a gente defender aqueles pênaltis, aquelas faltas que anulam gols marcadas 40 segundos, 30 segundos antes. O jogo segue, aí o VAR vai lá, procura uma volta lá atrás e aí anula um gol, quando várias situações já ocorreram depois da infração não marcada. Então, não vejo o Ayrton Lucas como vilão, não. Para mim, os responsáveis são, não necessariamente nessa ordem, Pedro, Leonardo Jardim, Carrascal pelo gol que perdeu no primeiro tempo, não jogou tão bem, mas participou de jogadas importantes. Não acho que ele fez uma partida tão ruim, jogou menos que os outros jogos, mas não acho que ele foi tão ruim. Paquetá foi muito pior que o Carrascal. Aliás, o Paquetá tem que jogar bola, né? Custou caro. Partida muito ruim, muito abaixo. E, ele joga melhor de segundo homem, pois é. Jogou de segundo homem. Cascata, negócio de jogar bem. Ele joga bem em várias posições, mas tem que jogar bem. Aí vamos pro Rossi. O Rossi, praticamente todas as bolas chutadas no gol nesses 3 jogos entraram, exceto bolas muito fáceis. O lance do Arroio ontem foi defensável. O gol da Libertadores, no meio de semana, né? No outro meio de semana, eu acho até que tudo bem. Foi um chute sem muito ângulo, mas fez uma curva. Ontem, primeiro que ele avisou que ia chutar, já sabia que o jogador ia chutar, já conhece, já tomou um gol do cara. E a bola não foi no ângulo, não foi no canto, ela foi mais por meio do gol. Mal colocado, como no gol do Lucas Romero na quarta-feira, aceitando tudo. Eu vou fazer uma afirmação aqui, eu botei isso na rede social, e não é zoeira, não. Para o Flamengo com o Rossi, um pênalti é menos perigoso que um chute de fora da área, sem marcação.
Se o jogador tiver um bom chute de média distância, ele tem chance de fazer o gol, é sério, maior do que porque ele pega pênalti para burro. Então, se o cara for bater um pênalti, eu acho que a chance dele defender hoje, nessa fase, é maior do que um chute de fora da área, um bom chute. Não um peteleco. Não precisa ser um chute espetacular. O chute do Arroio foi um bom chute, mas não foi tão bom quanto o outro. A bola não vai lá no ângulo indefensável. Ele está mal colocado. Reflexo lento, pulo atrasado. Terrível, terrível. E vem falhando desde o final do ano passado. Se nós colocarmos, além de erros, trapalhadas como contra o PSG, que o gol foi anulado, contra o Fluminense, também perdeu o jogo, porque quis sair jogando, aquela coisa toda com o pé. Aí o Flamengo foi buscar um jogador para a posição, um goleiro. Esse goleiro não jogou um jogo do Brasileiro, gente. Fez 7 partidas até agora, Carioca e uma da Libertadores contra o Cusco, que já não valia mais nada, o Flamengo já era líder do grupo, né? Isso foi em 29 de maio. Ele não joga há quase 3 meses. Tudo bem, teve Copa do Mundo no meio, mas ele não joga há quase 3 meses. O André não joga. Custou, contando luvas, impostos, bababá, tudo. Está no balanço do Flamengo, equivalente a 5,77 milhões de euros. Um goleiro que custou isso tudo. Ah, não foi tudo isso para o Gil Vicente? Tudo bem, mas está lá no balancete. É um investimento significativo para o rapaz não jogar. Por que não joga? Se ele veio contratado por esse valor, ele tem que ser um goleiro capaz de desafiar o titular. O preço praticamente do Carlos Miguel. Exato. Ele tem que desafiar o titular. Ora, bolas. Mas não joga. É isso, rapaziada. O Paulo César trouxe um ponto importante aí, que é a contratação do goleiro Wendel, né? Ele não tem entrado, tem que entrar, tem que botar concorrência contra o Rossi para ele abrir o olho, se ligar. Porque hoje ele não disputa titularidade com ninguém e isso faz com que ele se acomode e que isso é um problema porque não tem passado confiança nos últimos jogos, tem tomado os gols defensáveis. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você concorda, discorda, qual é a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve e até o próximo.